Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso e nessa aula a gente vai falar sobre organização do tempo, local de estudos, material e planejamento. Então você ainda vai ganhar aqui de presente grátis as matérias, as disciplinas necessárias para o seu ciclo básico, tanto da área fiscal quanto da área de controle. Então, um conteúdo riquíssimo que eu vou passar aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então vamos passar aqui para o início da nossa aula. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a organização do seu tempo. Então, você precisa organizar o seu tempo para poder não perder tempo com bobeira e com distrações que não agregam em nada para você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto tempo você tem disponível. Então, ver que horas você sai para o trabalho, que horas você chega, quanto tempo você tem de almoço e ver quanto tempo sobra no seu dia, né? Tirando também, claro, quantas horas você precisa dormir por dia. Então, diante desse tempo que você vai ver, que você tem disponível, você também tem que otimizar esse tempo. Então, se você tem 1 hora de almoço, tem gente que já é servidor público, às vezes tem 1 hora e meia de almoço, então almoça de forma rápida e usa esse tempo de alguma forma. Eu não digo nem para você estudar uma teoria, porque às vezes não dá tempo, fica ruim ali aquele tempo. Mas você consegue no celular mesmo, às vezes, abrir um PDF ou então abrir um aplicativo de questões como o Tec Concursos e resolver questões ali naqueles 30 minutos, 40 minutos de almoço que te sobram, né? Então, eu fiz muito isso no exército, a gente tinha 1 hora e meia de almoço mais ou menos, então eu comia rápido, 30 minutos ali, e todo dia ia para o carro para ficar tranquilo, e ficava lá no estacionamento dentro do carro, lá com o ar-condicionado ligado, resolvendo questões por 1 hora. Então, isso ajudava muito na retenção do conteúdo até, né? Você pode usar essa 1 hora para resolver questões da aula que você estudou no dia anterior. Isso vai te ajudar demais. Então, outra coisa é eliminar distrações. Então, você aqui também precisa ser extremamente radical, acabar com o Instagram, não entrar mais no Instagram, nem no YouTube, nada disso. Mas você precisa eliminar distrações que não agregam nada na sua vida, né? Então, você ficar ali no Instagram de fofoca, vendo notícia de famoso, rapidinho, vai 30 minutos, 60 minutos, 30 minutos, rapidinho. Então, você precisa eliminar esse tipo de distração que não agrega nada na sua preparação. Outro ponto aqui também que a gente tem é reduzir as suas diversões. Você não precisa eliminar a diversão, mas você precisa reduzir. Então, a chegar no final de semana, você acorda cedo, eu já fiz muito isso, acorda cedo, cumpre sua carga horária de estudo ali, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e depois você está livre para sua diversão. Por exemplo, se você, num sábado, começa a estudar por volta de 8 da manhã, então você estuda ali direto, vai e pega 4 horas, estuda de 8 a meio-dia, para almoçar, depois volta de novo, 13 horas, estuda mais 2 horas de 13 às 15, você estudou 6 horas no seu final de semana e não perdeu o seu dia inteiro de sábado. Então você pode fazer isso tranquilamente no sábado, no domingo, e você aumenta a sua carga horária. Por exemplo, quando eu estava no exército ainda, eu ia estudar, durante a semana eu só conseguia estudar 4 horas por dia. Mas aí no final de semana, sábado e domingo, eu estudava 6 horas. Então você consegue correr um pouco atrás, tirar um pouco do prejuízo aí se você não tem tanto tempo para estudar durante a semana, né? Então essa aqui, organização do tempo, muito importante. Você se organizar, ver direitinho o tempo que você tem disponível para planejar bem os seus estudos. Outro tópico aqui que é importante também, né? É um local de estudos. Tenha um local de estudos na sua casa separado para você exclusivamente estudar. Então, você vai precisar ali pelo menos de uma mesa, que talvez você já até tenha, não precisa nada demais, uma mesinha pequena, às vezes até aquelas dobráveis servem já serve para poder você estudar. Normalmente muita gente usa só o notebook, né, para estudar. Então, uma mesa já simples já cumpre esse papel aqui. Outro papel, uma cadeira confortável, já que você vai ficar muito tempo estudando.
ali 2, 3, 4, 5, 6 horas, às vezes, direto, sentado na cadeira, então você precisa de uma cadeira confortável também para você estudar. Então, dá uma investida aí na cadeira que vale muito a pena. Você não vai te cansar tanto, né? A cadeira ruim acaba cansando muito ali as costas, a região da lombar. Então isso pode acabar te prejudicando. E um ambiente silencioso. Tenta ter um ambiente separado para estudos, um quarto, ou se você tiver um cantinho na sala mais isolado. Se for necessário, use um fone de ouvido para eliminar o ruído que tiver na sala, conversa, alguma coisa do tipo, se for o caso. Então, o fone de ouvido também vai te ajudar muito nessa situação. Então, no local de estudos lá, pelo menos a mesa, uma cadeira e um ambiente silencioso. Já é o suficiente aí para o seu local de estudos, né? Então, quanto a material, também muita gente vem me perguntar sobre material de estudos. Então, pessoal, hoje não tem muito para onde correr, né? Então, o maior custo-benefício aí em relação a material de estudos vão ser as assinaturas. E para concurso de auditor, eu não vejo muito para onde correr, além da assinatura do direção ou do estratégia concursos. E eu já estudei pelo estratégia, já estudei pelo direção. E acabo preferindo um pouco o estratégia por conta de alguns cursos, eles têm mais concursos, né, mais cursos para mais concursos, e também por conta de alguns cursos específicos que tem lá. Por exemplo, de contabilidade do professor Silvio Sandi, que eu sempre indico esse curso, e também os cursos de português da professora Adriana Figueiredo, que para mim também ela é uma das melhores professoras de português do mercado atualmente, né? Então por isso que eu acho melhor um pouquinho melhor o estratégia, apesar de o direção ter alguns cursos muito bons também, principalmente para a área de controle ali de AFO e contabilidade pública, professor Marcel Guimarães também, excelente. Então, nos dois você vai estar bem servido, mas acho que o estratégia ele acaba tendo um custo-benefício melhor, né? Então, ter essa assinatura aí hoje é fundamental e, eventualmente, eu indico também alguns cursos específicos, como o do professor Ramon, para TI, né? Ele agora já está trabalhando com o curso específico dele, não está mais vinculado a nenhum cursinho. Então, vencido isso daí, você já sabe o material que você vai precisar estudar. Agora vamos para o seu planejamento de estudos, né? Porque você chega ali, abre, assim, faz a assinatura lá do Estratégia, chega lá, é um mar de material, de cursos, de concursos para você fazer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir para qual área você vai estudar. Aqui a gente foca em concurso de auditor, mas mesmo assim, ainda focando em concurso de auditor, você ainda precisa definir se você vai para a área de controle externo ou se você vai para a área fiscal. Então, define a área que você vai estudar. Qual concurso de auditor você quer? Área fiscal? Auditor de controle externo? Então, define isso daí e aí você vai montar o seu ciclo de estudos básico, né? No método que eu utilizo lá no Você Auditor, a gente começa com a fase básica, intermediária e avançada. Então aqui eu vou te passar as disciplinas que você vai precisar estudar nessa fase de ciclo básico. Então, na hora que você for montar o seu estudo, definiu sua área, você vai selecionar as matérias de maior importância. É primordial você no ciclo básico, você ter uma boa base nessas matérias de maior importância. Por quê? Porque se sair um edital antes do esperado, você já tem toda aquela base e você consegue agregar questões, agregar disciplinas que são mais secundárias, que têm um peso menor no seu concurso, na sua prova. Ao passo que se você estudar todas as matérias de uma vez, você vai avançar muito pouco nessas matérias básicas e pode ser que você tenha colocado uma matéria no seu ciclo que nem está no seu concurso. Então, você poderia ter avançado muito mais nas matérias básicas e não avançou porque você estava estudando já outras matérias que nem vão cair no seu concurso especificamente. Então, é muito importante você começar por esse ciclo básico. Então, tendo esse ciclo básico, como é que você vai fazer?
Você tem um método básico, né, que foi o que eu usei também lá no início, quando eu comecei a estudar, que é estudar de uma matéria por dia. Por que esse é um método básico? Porque esse método vai ser mais fácil você planejar o seu estudo e fazer o controle de quando você vai estudar, quando você vai revisar e também de como você vai fazer essa revisão. Então, estudando uma matéria por dia é mais fácil de ter esse controle. Agora, no método Você é Auditor, você vai ter uma mescla, né, de estudo de teoria, realização de questões, anotações, revisões, tudo isso para economizar seu tempo, para que você consiga absorver de forma melhor o conteúdo e que você consiga estar em condições de ser aprovado no seu concurso de forma mais rápida possível. Então, com esse método Você é Auditor, ali mais ou menos em 1 ano, 10 meses a 12 meses, você já consegue terminar esse ciclo básico, está em condições de pegar um pós-edital, porque você já vai estar com a base formada, e aí com essa base formada a gente agrega aquelas disciplinas que ainda faltam, que são específicas do concurso que você vai fazer, e você consegue naquele tempo ali de às vezes 2, 3 meses para a prova finalizar a sua preparação da melhor forma possível. Então a gente entrando aqui agora, que conteúdo aqui, altíssimo valor agregado que eu vou passar para vocês, que são quais matérias precisam entrar no seu ciclo básico da área fiscal. Então na área fiscal você vai precisar começar com português, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, contabilidade geral, auditoria e TI. Então essas são as disciplinas que você vai colocar no seu conteúdo para o seu ciclo básico para a área fiscal. E aí você pode montar seu ciclo de acordo com o número de dias que você tem, e você vai colocando ali, estudando uma matéria por dia. Por exemplo, começou com português. Aí estudou de português, amanhã constitucional, administrativo, tributário e tal, TI. Aí passou TI, no próximo dia você volta lá para o português. Então o ciclo de estudos ele acaba sendo melhor do que um cronograma fixo, porque você tem essa flexibilidade, você não está extremamente atrasado, né? Então, se você teve algum problema em um dia e não pôde estudar, e o seu dia fixo lá de estudo de português era segunda-feira, aí você já fala, pô, o que você vai fazer? Vai reprogramar? Vai mudar esse cronograma? Vai deixar ele atrasado? Como é que você vai fazer, né? Gera esse problema. No ciclo, não. Teve um problema, passou mal, não conseguiu estudar na segunda, simplesmente no dia seguinte você vai estudar a matéria que era para ter sido estudada naquele dia que você não pôde. Então isso facilita também o controle dos seus estudos. E agora, vamos lá, o ciclo básico para a área de controle. Quais as matérias você precisa ter na área de controle? Então você vai ter português, direito constitucional, direito administrativo, AFO, contabilidade pública, contabilidade geral, controle externo e auditoria governamental. Então você vai começar com essas disciplinas no seu ciclo de estudos básico para a área de controle. Então, pessoal, aqui essa parte do ciclo de estudos ela é muito importante, né? Gera muita dúvida. Então, aqui eu já estou dando mastigado para vocês. O ciclo básico é esse aqui. O ciclo básico da área fiscal e da área de controle. Então, só para a gente recapitular aqui o que a gente viu nessa aula. Então, organização do seu tempo. Você precisa organizar o seu tempo. Ter um local de estudos. Você precisa escolher o seu material de estudos, que vai ser aí uma assinatura do Direção Estratégia, e você precisa fazer o seu planejamento de estudos através de um ciclo, né? E aí eu já passei para vocês aqui o ciclo básico da área fiscal e o ciclo básico da área de controle, cada disciplina que você precisa ter. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar sobre método de estudos, videoaula ou PDF. O pessoal também gera muita dúvida, me perguntam muito. Quando revisar, e como reter o conteúdo. Então não perca a próxima aula importantíssima, conteúdo muito valioso também para vocês. Então, valeu pessoal, até a próxima aula aí.